Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e é sempre uma alegria estar aqui com você, porque aqui a gente conhece muitas pessoas especiais. Aliás, eu falo que a cada episódio eu tenho uma pessoa especial e isso faz toda a diferença para minha vida. Então eu fico imaginando para a sua também. Você já me segue? Já compartilhou as minhas entrevistas? Então faça isso, porque assim o YouTube entende que é uma entrevista de qualidade e assim ele entrega para mais pessoas. Bom, a nossa entrevista de hoje é com o arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mesari. Ele vai falar um pouco pra gente sobre a sua história, sua chegada aqui na Arquidiocese de Vitória, falar sobre ele que teve já contato com o então Papa Leão XIV. Eu vou querer saber mais detalhes sobre isso, mas tem uma história muito bonita. E além disso, somos colegas de jornalismo. Olha só que interessante. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho certeza que você não vai sair dessa entrevista assim, sem saber um pouquinho mais também sobre a Igreja Católica. Dom Ângelo, é uma alegria receber o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Bom dia, Thaís. Bom dia. Demorou um pouquinho, não é? Imagina, Dom Ângelo, o senhor chegou agora, em fevereiro, o senhor já acha que demorou? É que a gente queria logo também, né? Mas que bom, uma alegria estar aqui, participar desse programa, né? Também com os teus seguidores, enfim, todos aqueles que acompanham, né, esses podcasts com tantas mensagens, tantas experiências, e a gente tantas percebe, histórias de vida. Pois é, e como toca no coração das pessoas, não, Ângelo? Como é interessante isso, quando uma pessoa fala comigo na igreja, na rua, que aquela história, aquele algo que a pessoa falou tocou no coração dela. Hoje essas narrativas, histórias pessoais, né, sobretudo à luz da fé e da experiência humana, são muito importantes, né? Uma vez, sabe, eu até queria posso te lembrar? Uma vez em Roma, quando eu morava em Roma, veio um casal, uma família de uma grande instituição, e eles diziam como manter os valores da família. É interessante. Um casal com filhos, e eles disseram assim, os valores da família serão transmitidos quando se contarem as histórias das próprias famílias. É verdade. Então, de pai para filho, de filho para neto. Então, eu creio que hoje um pouco essa metodologia de comunicação, de resgate, de tantas vidas, tantas histórias importantes, ajudam as pessoas a se espelharem, né, e verem também que a sua vida tem um valor, não é? E que ela tem um sentido e que cada um tem uma história muito bonita. E a própria igreja precisou, né? A própria Igreja Católica precisou também se readequar a essas redes sociais e tudo para poder chegar. Eu acho que a pandemia fez isso também avançar, mas hoje um padre o senhor tem rede social? Tenho né? rede social. Eu sigo o senhor, mas as paróquias têm redes sociais, os padres têm, quer dizer, a comunicação, ela não é mais só na missa. Claro que a missa é um preceito e a gente precisa ir, pelo menos, ir no domingo, né? No dia do Senhor. Mas ficou além, né, Dom Ângelo? A mensagem se transmite hoje de tantas formas, de tantos modos, né? Eu fiquei assustado, sabe, quando saiu a minha nomeação para ser bispo de Vitória, que andaram vasculhando as minhas redes sociais. As minhas redes sociais são muito simples, é só o meu ministério, né? O Instagram, o Facebook. Então, assim... Tem o lado bom e o lado ruim, que né? eu mesmo alimentei já nesses 15 anos, eu mesmo que faço, colocava, né? Não tinha ninguém, eu mesmo até hoje ainda. Então, assim, algumas coisas que fazem essa vida, esse ministério, que vão tocando o coração das pessoas. Então é o senhor mesmo que posta? Eu mesmo, eu faço tudo, eu faço tudo, faço texto, mas assim, nos momentos que dá, né? Claro. Às vezes passa dias, esquece. Mas no sentido mais, sobretudo eu tinha um valor muito bonito, que era assim, sempre longe de casa, da família. Tantos lugares que eu passei, eu trabalhei, e as pessoas nunca se esquecem, né? Então, o único modo deles verem é esse modo aí. Manter o vínculo, né? Onde está o Padre Ângelo, onde é que está o Dom Ângelo, o que é que ele está fazendo, aí ficam assustados com tanta dinâmica. Mas, enfim, os meios hoje, né, nesse sentido positivo, são muito importantes, né? E permitem, assim, sem ideologia, sem, dizemos assim, sensacionalismo, mas, sobretudo, aquilo que é a mensagem mesmo, né? Claro, a gente sabe que na comunicação a imagem e a mensagem andam juntas, né? Então, uma boa mensagem leva a imagem, uma boa imagem leva a mensagem, né? Sem confundir. Então, que bom que o teu podcast é bastante... Estou seguindo já, viu? Pois é. Aliás, quando eu vejo lá que o senhor curtiu, é o senhor mesmo? É eu mesmo. Que honra! Eu mesmo, tudo que lá, quando eu posso, né? O senhor fez jornalismo.
Então, eu fiz jornalismo. Eu já era padre, porque assim, eu sou de uma congregação Rogacionistas do Coração de Não, Jesus. eu vou contar toda a sua história, mas pode, quero Então, saber. e nós temos uma revista, que inclusive eu sou ainda o jornalista responsável ainda, porque eu sou registrado no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, mas eu fiz jornalismo em Curitiba, no Estado Federal do Paraná. Ah, o senhor fez em Curitiba. Em Curitiba, 4 anos no Estado Federal do Paraná. Me ordenei e fui trabalhar em Curitiba como formador dos seminaristas. Então, nós tínhamos o projeto da revista, de outros meios. E eu sempre gostei muito de escrever, de falar. Assim, era um pouco um perfil que... E aí eu me arrisquei lá, fui apoiado, estudava de manhã, de tarde, de noite, trabalhando na paróquia, trabalhando no Instituto de Filosofia, enfim, foi muito sacrificado. Mas deixei grandes amigos lá, foram 4 anos, me formei em 1990. Enfim, era do início das tecnologias, né? Verdade. Eu sou jornalista da velha guarda. Não era internet de escada ainda, né? Então, me formei lá, mas já estava em São Paulo quando terminei. Mas foi muito bom, me ajudou muito, porque eu trabalhei bastante nesse campo, né? E, sobretudo da imprensa, né? Do escrita, revistas e outros subsídios, e enfim, também rádio. Foi ambientes que eu sempre sempre gostei muito. Sempre gostei muito, Ó, eu tenho vários... O assunto aqui não vai acabar, mas eu só vou dizer para você que está me assistindo que eu quero falar sobre o Dom Ângelo se prepara para encontrar o Papa Leão XIV ainda este ano, no final de junho, não é isso, Dom? Daqui a um mês. Daqui a um mês, exatamente, que a gente está gravando. A gente vai falar sobre isso. Então, guarda aí, que esse assunto vai vir daqui a pouco. Mas antes eu quero falar que eu conheci a sua região, onde o senhor nasceu, em Nova Veneza. Lá perto de Criciúma? Isso. Nossa. Nós temos amigos que moram lá. Nós somos agraciados, somos padrinhos, eu e meu marido, da filha desse amigo, que a mulher dele é de lá, e aí se mudaram, enfim, aí fomos lá com as crianças, no final de 2024. Agora, recente. Que lugar lindo, Dom Ângelo. O senhor nasceu na região de Nova Veneza, é isso? Porque na época, quando eu nasci, Nova Veneza abarcava também hoje o município de Forquilhinha, onde eu levo o nome hoje, Forquilhinha, Santa Catarina, que é próximo da cidade de Criciúma, que é a maior cidade da região. Na verdade, Nova Veneza foi o primeiro núcleo de imigração italiana, né? Minha família dos ambos os lados são de origem italiana. Então, meu registro, inclusive, está em Nova Veneza, mas Nova Veneza da minha casa é 20 minutos. Tudo é muito perto, tem várias cidadezinhas, né? E tenho parentes aí, a minha avó paterna é de Nova Veneza, né? Família Moro. Então, que tem aqui também, Moro. Tem, é verdade. A minha mãe é família Ronchi, já descobri os Ronchi aqui. Tem Ronchi aqui também. Também aqui. Então, são sobrenomes, Mesária aqui não encontrei. Mas, então, eu nasci naquela região Sul, né? Que não é muito longe do Rio Grande do Sul. Eu tenho a minha mãe ainda, meu pai já é falecido, tenho os irmãos. Sua mãe ainda mora lá? Mora lá no interior ali do município. O senhor subia a Serra do Rio do Rastro? Já subi, atualmente não, ontem nevou. Aliás, a gente está gravando no dia e no dia anterior... Já nevou. Nevou. Nossa, mas aquela serra é perigosa também, mas a região é muito bonita ali, conserva. Linda. Eu vou sempre em Nova Veneza, né? Todo ano eu vou lá, rezo ali. Ali perto tem o Santuário do Caravaggio, Nossa Senhora do Caravaggio. Pois é. Ali tem a família do meu avô também, da parte da mãe. Família. E que pessoas educadas, ali, né? Tem toda uma tradição muito bonita, né? Porque ali havia 2 colonizações muito fortes. Forquilhinha, que é a terra de Dom Paulo Varisto Arces, Hilda Arnes, né? Dom Leonardo Stein, atualmente o arcebispo cardeal. Só da mesma paróquia. Só pessoas especiais de lá, né? Da paróquia nós somos 3 bispos, 3 arcebispos, 2 cardeais. Então, muitos religiosos e religiosas. Eu tive 2 tias religiosas, uma viva ainda, graças a Deus. Então, é uma região que teve essas influências, também coloração polonesa e tal. E sim, claro, aquela mescla de tantas culturas. Então, é uma região agrícola. Meu pai era agricultor. O seu pai era agricultor? Até hoje, meus irmãos ainda, alguns trabalham lá na agricultura. Ali a grande produção hoje é de arroz, né? Arroz irrigado, porque tem muitas águas, os rios. Mas é uma região... Tanto é que eles até inundaram uma cidade próxima no caminho da cidade, não é isso? Uma represa, né? Aí ficou a igreja ficou a ponta com da a igreja, ponta com a cruz. Nossa, a torre. E é muito bonita, porque é bem embaixo das montanhas, né? Então, nesse sentido, a geografia de Santa Catarina se assemelha muito à geografia do Espírito Santo, porque vai entre
Depois que desce a cidade de Curitiba, você vai entre o mar e a serra, né? É verdade. E você vai no meio. Lá no sul já é uma bifurcação. É mesmo, se aproxima Então, da minha daqui. casa, meia hora eu estou também na praia e 1 hora está na serra, né? 1 hora e meia já está lá em cima no frio. Então, você passa do nível do mar a 1.500 Agora, metros aquela de altura. estrada da Serra do Rio do Rastro, belíssima. ela é linda, mas, nossa, ela tem muitas curvas, né? Você gostou, Eu então, fui de Nova rezando. Veneza? Você gostou de Nova Veneza? Gostei. Foi muito Em Nova bonito. Veneza, não sei se você visitou o museu. Você visitou o museu? Não. E visitou uma capelinha de Cristo crucificado lá? Então, meu bisavô, da parte do meu pai... Vou ter que voltar, porque os meus você amigos são de perdeu. Siderópolis, então eu não estava Cida- com o guia certo. Então estava Era com o guia isso, certo. gente. Não. Mas e tem o museu do meu bisavô, Ângelo Moro. Ele fazia, na época, quando chegaram da Itália, não tinha estátuas, não tinha imagens religiosas. E ele era um artesão na madeira. E ele fez para toda a região, e lá no museu tem todas as peças religiosas, sobretudo que ele fez talhando na madeira, nos troncos de madeira. Nossa. E aí tem uma capelinha onde hoje mora a família Moro, que é da minha avó paterna, onde tem um Cristo crucificado feito num tronco de árvore, que é imenso. A capela do Cristo crucificado, que foi meu bisavô que fez, tudo talhado em madeira. Mas tem muitas imagens, depois fazia também objetos de trabalho, né? Pás, enxadas. Então eles tinham essa arte, porque chegaram da Itália, não tinham os instrumentos, nem de trabalho, nem religiosos. Então, o meu bisavô era um dos que tinha essa habilidade, esse dom, e talhava na madeira a imagem. Então, dava e distribuía, ia para as capelas. É uma história interessante. A próxima vez você vai visitar. Então, vou ter que visitar. E nos levaram, disseram que assim, é a menor igreja do mundo, assim, que é um lugar que tem um lago, é um parque, e que é em Siderópolis. Siderópolis, ali é Isso, Siderópolis. Que tem uma capelinha bem pequenininha. Lá é Siderópolis. Siderópolis, mas porque que toda aquela região aí, né? É tudo muito pertinho, tudo né? muito Muito perto, mas assim. Que bom, mas que feliz. lindo! Quando nós chegamos, aí soubemos, né, que foi divulgado que o senhor vinha, até minha mãe falou assim, nossa, a gente foi lá. Ela foi também? Foi. Então eu viajo, eu vou quase como guia turística, com um grupo, né? Porque somos 5 e levo minha mãe e minha madrinha, então somos 7. É um grupo de viagem. E ali tem uma tradição religiosa muito bonita, né? Nossa, foi muito bonito. O batizado foi na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que fica ali Siderópolis. Em Siderópolis. E foi muito bonito mesmo. E que linda agora essa região. Tem que voltar e conhecer a nossa região, conhecer lá onde mora minha mãe, meus irmãos, claro, são roças, né? Mas eu, quando chego lá, é um paraíso, né? Quando eu coloco as fotos, quando eu vou de férias, depois agora você fica atento que quando vou ficar prestando atenção. A gente coloca lá, que paraíso. Realmente é um paraíso, que aqueles lugares hoje eles cuidam muito, né? Águas, são lagos, e as casas não têm muros. Não tem muro, não tem nada. É tudo aberto, é tudo muito assim... Parece que a gente está em outro país. Parece que está em outro mundo, realmente. Não é? Me faz muita falta, mas eu saí de lá muito pequeno. Então, assim, eu só curto quando vou de férias mesmo, né? Mas eu também já ouvi uma entrevista do senhor, que o senhor falou que quando está de férias também não descansa, porque celebra a missa, visita alguém. Porque como é que é? A gente, quando é religioso e depois se torna padre, é padre para sempre. Então, assim, por exemplo, a minha comunidade lá tem a paróquia, né, que é de Forquilinha, são muitas comunidades. Então, assim, às vezes eles têm missa uma vez por mês, né, naquelas roças. Então, quando eu vou, é aquele apelo, né? Eu conheço todo mundo, conheci. Então, eu vou... Mas celebro um dia, outro, fim de semana sempre vou. E aí vou rezando nas capelas, na paróquia. Na minha mesmo, eu vou, celebro, o povo fica esperando. Porque para eles é um orgulho, né? Assim, e para a gente, tá ali, né? Tá a família, estão os amigos. Então, a gente, quando é padre e bispo, esquece outras coisas, né? Não tem férias, né? É igual médico também. Eu sempre privilegiei, assim, ficar com meu pai, até 2010, quando ele faleceu, era sempre muito doente. E agora com a mãe também, que já tem dificuldade de locomoção. Então, eu prefiro sempre ficar em casa, visitar os irmãos, visitar os doentes, fazer visitas e tal. Não vou assim para dizer, vou viajar, não. Eu vou para ficar com eles lá. Vai visitar. Eu também falava descanso muito, porque do lado, por exemplo, da minha casa, essas férias estava muito calor, tem um rio, né? Um riozinho.
Então, todo dia à tarde eu estava lá com os meus sobrinhos, com os irmãos, tomando banho no rio. Aonde você toma banho no rio hoje, né? Não tem, não tem. Mais. Então, mas lá ainda dá para tomar banho no rio, sim. Com água limpa, água limpa, né? você senta lá, bebe água. Então, assim, são pequenas coisas, caminhar na mata. Tem alguma comida que o senhor, quando volta, gosta de que lá faça? É aqui. Eu vi que tem aqui, eu quero aproveitar. Tem a polenta, tem a galinha, tem essas coisas, macarronada. Eu fui lá num restaurante tem também. Tem bastante coisa. É bem parecido com a nossa região serrana. Bastante. Eu já fui convidado aqui para várias festas aqui, mas eu vou aproveitar, porque eu gosto. Que aí o senhor vai sentir, vai matar um pouquinho da saudade de lá. Essas comidas típicas. Mas que bom, fico feliz que você esteve lá. E está convidado a voltar, até visitar lá em casa, quando for. Pode deixar que eu vou avisar, que eu vou. E agora, o senhor falou agora que saiu muito cedo de lá. E a escolha pelo seminário, a escolha por ser padre, o senhor disse também que foi... Seu pai falou isso para o senhor. Com que idade o senhor tinha? Então, a história é muito assim, eu tinha essas duas tias religiosas, depois o meu pai conta que na minha comunidade tinha algumas famílias que tinham seminarista e seminário. Como o padre é muito pouco lá, eu sei que eu sempre tive o desejo, diziam, e eu me lembro que eu dizia que queria ser padre, mas eu tinha 4, 5, 6 anos, mas eu não tinha a imagem de padre, assim, eu acho que era... Então, quando eu completei 10 anos, eu era muito precoce, assim, né? Porque era o filho mais velho, cuidava dos meus irmãos. Nós somos 7 irmãos homens, então eu ajudava muito meu pai e minha mãe. E também só tem homens em casa? 7 irmãos homens. Hoje eu tenho as minhas cunhadas, sobrinhas e tal, né? Então, meu pai e mãe trabalhando na roça, né? E como todas as famílias, trabalhavam de manhã à noite na roça, a gente ia na escola. E eu sei que eu aprendi a escrever e a ler antes de entrar na escola, né? Assim... porque minhas primas que moravam perto, me ensinavam, cuidavam das crianças, sabe? Aquelas meninas mais velhas que cuidavam das crianças vizinhas. Então, quando eu tinha 10 anos, eu já terminei aquele primário ali dos 4 anos, ainda fiquei 1 ano sem estudar, né? Porque eu não tinha nem 11 anos. E aí, com 11 anos, eu queria ser padre, aí o meu pai conversou com algumas dessas famílias que tinham filho do seminário mais próximo. A paróquia era franciscana, né? Só que o seminário franciscano era muito longe. E esses vizinhos do pai, né, que hoje eu os conheço, eles têm um seminário aqui em Criciúma, que era o seminário rogacionista. Aí meu pai, com receio, assim, me levou para... Foi ele mesmo, foi lá, né? Naquele tempo não tinha promotor. Falou com a minha mãe, enfim, me levou. Meu pai foi muito generoso, né? Porque ele me levou, eu era o filho mais velho, fazia tudo em casa, fazia comida, cuidava dos irmãos, lavava. Nossa. Era muito importante, né? Então, com 11 anos, eu tinha 11 anos, né? 1968 para 69. E aí me levou, e aí foi lá no seminário. Também meu pai não é que conhecia muito, né? Foi tudo muito simples, né? E aí já entrei. Fui em janeiro, e aí de fevereiro já entrei. Porque na época eles acolhiam, eram mais de 100 seminaristas no seminário, né? E acolhiam crianças, sim, né? A partir já, porque não tinha mais estudos na roça, né? Porque lá, assim, muitos, por exemplo, iam estudar no seminário também, né? Não é que tinha intenção de ser padre. Né? Iam estudar por estudar, porque era tradição também, né? E aí eu entrei, eu tinha 11 anos, eu completei 12 anos em abril, quando eu estava lá, Então, Sua mãe conta se o coração dela ficou apertado? Então, a gente sempre conversa, mas para eles era um universo, e ser padre, eles tinham uma imagem muito bonita do padre, como a gente tinha. Então, claro que não foi fácil, né? Porque no seminário na época não tinha telefone, não tinha nada, né? Levava lá e deixava lá. Então, só fui depois... Só voltava nas férias? Só em julho, porque aí o pai vinha buscar, ou a gente depois aprendeu a pegar o ônibus. Então, foi assim, períodos de crescimento, de maturidade. Fiz todos os estudos lá até o final do ensino médio. Claro, depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E vai amadurecendo a vocação também. Porque, claro, a imagem que você tem na infância... É diversa. Até porque o senhor não conhecia nenhum padre para poder conhecia, ter certeza assim, da escolha, tinha visto né? na missa, eu acho, né, em algum lugar, mas não tinha convivência, né? Eu lembro que o meu pai tinha um primo que depois se tornou padre, que era da Ordem dos Servos de Maria, que depois acabou deixando o ministério. Que eu lembro uma vez que ele veio lá em casa, ainda todo de batina com o tio, né, do meu pai. E depois acabei encontrando ele muitos anos depois também, que ele tinha deixado o ministério. Então, assim, aquelas imagens, porque não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, era uma imagem que a gente tinha. Mas, enfim, acho que são as coisas de Deus, né? Eu leio sempre com... É claro, a gente diz assim, naquele período, vivendo com outros seminaristas, eram muitos, depois
do meu grupo mesmo, nós nos tornamos padres, do grupo que eu entrei no seminário, 3 nos tornamos padres, né? Nossa. Eram quase 40, então assim, é poucos, né? 5%, Poucos, 6%, mas mesmo assim ainda foi um grupo bom. E 3 nos ordenamos quando terminamos todos os estudos. Então lá eu fiz até o ensino médio, até o ano de 75, né? Entrei em 69, 75, foram 7 anos. É uma experiência bonita, a gente recorda, com muita simplicidade, muita pobreza, né? No tempo, os anos 70 era de muita pobreza. A família já era pobre, né? Vivia do trabalho. Os seminários também, na época, tinha muita gente, então trabalhava, todo dia tinha que trabalhar, ajudar, plantava, cuidava de horta, cuidava de coisa. Então, era uma vida assim, tinha o esporte, futebol, estudo, né? Estudava bastante, porque na época estudava grego, estudava latim, estudava... Mas era uma educação rica, tinha muita né? convivência. A gente foi crescendo muito, tanto assim que meus amigos do seminário estão tudo por aí, né? Então foi assim, era um seminário rogacionista. Rogacionista. E o senhor permaneceu, quer dizer, foi uma escolha, depois passou a ser uma escolha, permanecer. No começo era meu pai levou para onde estava, eu não sabia, nem sabia o que era seminário, na verdade, né? Então, a gente entra... Hoje, né, o trabalho vocacional ele é diferenciado, porque você entra adulto, você é jovem, você faz experiência vocacional, faz acompanhamento. Naqueles anos e antes, né, era assim, era um desejo. O que tinha, né? Era um desejo, passavam os padres nas famílias. Na minha casa não passou, mas o meu pai que levou. Então, é uma experiência de vida que vai amadurecendo, vai fortalecendo também. Os estudos, então, assim, eram uns estudos muito rigorosos também no seminário, né? De muita... E o que é ser rogacionista? Qual é o carisma? Então, os rogacionistas tem um carisma, né? Que vem de uma palavra evangélica, rogate ergo domino messe, rogai ao Senhor da messe para quem envia operários para a sua messe. Então, nosso fundador, santo fundador, é Santo Aníbal Maria de França, que eu fui depois o 10º sucessor dele, né? Quando eu fui superior geral em Roma, eu sucedi, né, como o Papa não é sucessor do Papa anterior, você ouviu, né? Isso. A gente aprendeu bastante, a mídia ajudou, né? O Papa não é sucessor do Papa Francisco, ele é sucessor, né? de Pedro. De Pedro, ele é Pedro hoje. Na mesma coisa, nas ordens e congregações, o superior geral, quando é eleito, ele não é sucessor do anterior, ele é sucessor do fundador. Né? Então é a mesma relação. Então, assim, a mesma coisa, agostinianos, dominicanos, franciscanos, todas as congregações. Então o superior geral depois ele incorpora, né, aquele espírito do fundador. Então eu, depois de toda uma longa história, eu fui eleito superior geral quando eu morei em Roma, justamente quando o Papa atual era superior geral dos agostinianos. Então o senhor morou em Roma? Eu morei 6 anos, quase 7 anos. Então, mas ali até chegar lá foi uma longa história, né? Então, os rogacionistas eu conheci lá, é um carisma muito bonito, Santo Aníbal Maria de França. Pode procurar na internet, tá lá. A gente já vai com vocês. Ele faleceu em 1927, ele foi beatificado e canonizado por São João Paulo II. Inclusive, quando São João Paulo II canonizou, 2004, eu era superior provincial aqui no Brasil, na América Latina, da minha congregação rogacionista. E eu tenho uma foto com ele até hoje que eu guardo com muito carinho, né? Olha, porque ele posta ela pra gente ver. Eu vou ver se eu vou postar ela. Porque, na verdade, ele estava muito doente. Ele morreu em 2005, sim, né? Morreu 2 de abril de 2005, porque era o dia do meu aniversário. Eu lembro bem. Nossa, 2005 ele faleceu. E ele estava muito doente, mas ele estava na Praça São Pedro, foram 6 canonizações, as últimas canonizações dele, inclusive do nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, que é o fundador da congregação dos rogacionistas, e tem também uma congregação feminina, Filhas do Divino Zelo. Ele fundou antes a congregação feminina, depois a masculina. Ele é natural da Itália, da Sicília, belíssima Sicília. Quantas vezes eu fui na Sicília? É o sol, né? O estreito de Messina, lá tem o corpo dele. Então, fui conhecendo o carisma, porque o carisma é baseado numa espiritualidade da oração pelas vocações, tanto assim que ele é o apóstolo da oração pelas vocações, redescobriu o sentido da oração pelas vocações. Hoje a igreja reza pelas vocações, um dos grandes promotores foi ele, né? Porque ele era também meio jornalista, meio poeta. Ele vinha de uma família nobre, tinha tido uma boa instrução, né? Era de uma família dizemos assim, de marqueses, né, de Francia, né, na Itália, de origem, né, de proveniência francesa, mas estava na Itália, de Francia, né, Aníbal e Maria de Francia. Então ele teve uma ótima instrução também interna, depois ficou órfão.
Então ele tinha muita sensibilidade com os pobres, né? Porque o carisma nosso é rezar pelas vocações, promover esse sentido das vocações na igreja. Por isso, na minha história, trabalhei muito e hoje eu sou, né, presidente da Comissão dos Ministérios Ordinários de Vida Consagrada da CNBB, né? Então, o carisma que leva a esse compromisso da igreja com as vocações. Então, e aí você foi se espalhando pelo mundo. Eu viajei o mundo todo quando, claro, depois lá ao longo da história eu fui superior geral. Nós estamos presentes hoje, acho, mais de 30 países, 5 continentes, passei por muitas... É uma história que precisaria de 3 horas para contar, precisa fazer outro podcast. Não, é bom que já fica acertado que o senhor volta todo ano. Mas, enfim, foi lá que eu conheci o carisma, fui amando e... A vocação tem essas coisas. Porque o senhor poderia, em algum momento, ter mudado de congregação. Então, podia por congregação, podia ter ido para a diocese, mas assim, a gente quando entra é como uma família, então a gente foi conhecendo. Eu sou entre os primeiros padres brasileiros rogacionistas, acho que sou o 6º, 7º dos padres rogacionistas no Brasil, que lá foi o primeiro seminário fora da Itália. Também depois fui o primeiro superior geral não italiano, então assim, tudo assim de... Sempre o senhor foi sempre precursor, né? Depois foi o primeiro bispo rogacionista do Brasil, né? Sou o 2º da congregação, né? Então, o primeiro bispo rogacionista do Brasil. Do Brasil, da América Latina, porque nós estamos em vários países da América Latina. Então, assim, são histórias que eu acho que são caminhos de Deus. Eu, olhando o passado, e a minha vida já é longa, né? Graças a Deus, vendo as ações de Deus aí, né? Depois, quando eu estava no seminário, é um fato relevante sempre que eu gosto de lembrar, quando eu tinha 18 anos, 75, 76, era a época da ditadura militar, né? Que a gente às vezes não gosta de lembrar. Eu tive que fazer o serviço militar por 1 ano. Então, eu deixei o seminário, era obrigatório o serviço militar, né, na época. Então, lá eles iam lá para o sul e pegavam todos os jovens, assim, né, de ascendência, sobretudo europeia, né, e levavam para o exército, não tinha como liberar. Então, eu fiz 1 ano de serviço militar, sofri bastante. Nossa. Foi o ano 76, na cidade de Tubarão, Santa Catarina e Joinville. Então, fiz 1 ano. Então, esse período foi muito decisivo, porque, assim, vivendo... Tinha ficado, mundo, né? Assim, a família, tudo muito simples, né? Naquele ambiente familiar, muito bom, muito, né? Muito... Tem uma família, né, de tantos irmãos, pai e mãe sempre dedicados à igreja. Meu pai sempre, a mãe sempre trabalharam na igreja, assim, colaboravam, né, eram sempre muito dedicados. Então a gente aprendeu deles isso aí, né, de domingo e no terço, porque não tinha missa, era o terço, era a oração do terço. Então, às vezes, quando tinha missa, mas o domingo era sagrado, então rezava o terço em casa. E depois do seminário também uma vida muito disciplinada. Na época era tudo muito fechado, né? A gente tinha professores que vinham, claro, de fora, mas, né, para as disciplinas, mas era um ambiente assim bastante fechado, né? Porque não é que era como hoje, né, que você tem. Então, porque assim, hoje assim, os seminaristas têm eles vão para casa, né? vão para casa, voltam. Hoje não, é outro universo, né? Na sua época ficava o tempo todo lá? Era de fevereiro a junho, de junho a dezembro. Então, assim, o contato da família, às vezes que vinha visitar ou não, mas era tudo muito no seminário. Os seminários eram muito... Tinha seminários que passava anos sem ir em casa, porque assim, não tinha condições, não tinha economia, não tinha transporte. Às vezes era né, assim, precisava... Era um gasto, né, poder fazer isso, então tinha que deixar lá, né? Os pais colaboravam, meu pai sempre colaborou, né, para me manter no seminário com as coisinhas pequenas dele. Então, acho que ali, então, esse período aí, quando, claro, eu tinha 18 anos, claro, a gente vai passando pelas fases da juventude, da adolescência, da juventude. Então, esse ano, quando eu fiz o serviço militar, foi muito importante, porque assim, eu caí um pouco na realidade que eu não conhecia, né? Então, éramos 150 jovens, mais ou menos, e você sabe que é interessante, que logo que saiu essa questão do WhatsApp, meus amigos, a gente é muito amigo, criamos um grupo do WhatsApp dos soldados. E somos muito amigos. Todo ano eles têm os encontros, já visitei. E foi tão interessante que aquele período... Alguns mantiveram na vida militar? Não. Todos. Não, um outro só. Hoje são todos casados, pais, avós. Aí eles brincam comigo assim, mas você parece tão novo, acho que você não trabalhou, eles falam comigo, porque eu aparento ser mais jovem. Você não tem... E aí, quando acabou o serviço militar, o senhor voltou para o seminário? Aí voltei. Então, ali foi um momento muito decisivo, porque assim, naquele batalhão eu fui escolhido o melhor soldado do ano. Então, a mim foi oferecido uma carreira militar, né? Na época, foi assim, eu lembro, nunca esqueço, porque assim,
esses melhores sou eu. Era muito bom, só porque eu era muito disciplinado. Obedecia as ordens. Era bom, tinha feito já o ensino médio, né, das capacidades pessoais. Eu me dava bem com todo mundo, era uma liderança. Né? Para eles era na muito verdade, bom que são características que depois permanecem para a vida, né? Sim, permanece, sim. por exemplo, a disciplina e tal. Então, eu nunca esqueço, e eu carrego comigo a medalhinha que eu ganhei ainda, uma medalhinha assim, que o melhor soldado do ano. Então, o que eles faziam? Na época, era a época da ditadura e tal, então eles iam atrás de pessoas com perfil de liderança, né? Então, para mim, foi claro, assim, você quer ir para a academia Agulhas Negras, né? Que era para fazer carreira militar. Então, quando eu cheguei em Roma, eles brincavam comigo, porque eu dizia assim, porque em Roma, na Itália, dizia assim, padre generale, né? Il padre generale. Então, eu lembrava assim, bom, eu podia ter sido um general. Mas o senhor chegou a pensar, isso criou uma dúvida de seguir? Vem aquela dúvida, porque você, claro... Está ali oferecendo, ali frente, né? Lógico. Mas eu no coração eu nunca, assim, posso dizer assim, claro, dúvidas todos têm em algum momento, né? Você, nós, né? Profissão, caminho, e agora, e não sei o quê, e depois lá, claro, a gente vive, né? Mas eu tinha sentido muito claro, assim, que o meu caminho era aquele. Eu nunca tive dúvidas, assim, profundas. Tive as dúvidas normais, né? De uma pessoa... De adolescência, de carreira. Pessoa humana, depois quando aí vem o sacerdócio, aí os primeiros anos, às vezes as frustrações, às vezes as... Então, enfim, mas eu já tinha, e decidi, deixei tudo e voltei para o seminário, né? E aí que eu começo, então, depois a faculdade de Filosofia e Teologia. Então, foram períodos, assim, de amadurecimento. A vida da família, o seminário, que era uma vida muito disciplinada, regular, né? Foi uma adolescência muito feliz, assim, né? De estudos, de convivências. E depois desse ano, o serviço militar muito decisivo, porque é uma época também que para todo jovem é um período ainda hoje, né? Quando termina o ensino médio, o que vem, o que não vem. E depois a volta, e aí já num outro universo. Mas aí eu já fui para São Paulo. Então foi assim, eu saí de uma realidade... pequena, uma cidade caí pequena. dentro da metrópole de São Paulo, porque a nossa congregação tinha um seminário de filosofia em São Paulo. Um outro mundo, né? Um outro mundo. Então, para mim, foi um choque muito grande entrar naquela... Foi depois onde eu voltei como bispo, né? Porque estudei em São Paulo, fiz a faculdade de filosofia, teologia, 7 anos. Então, me inseri muito aí nas grades de periferia dos pobres. O choque do senhor. Né? E aí foi, estudando, vivendo toda aquela realidade, né? Era a época... final dos anos 70, início dos anos 80, a redemocratização, os problemas das periferias, as favelas, os pobres, uma igreja engajada na época do Dom Paulo Evaristo Ars, né? Uma igreja que ia para as periferias, a nossa congregação também abrindo obras e estando... Eu vivi uma experiência muito bonita, assim, além dos estudos, né? Também a experiência pastoral com a comunidade, claro, era uma comunidade menor de teologia. E foi um período muito bom. Conheci bem a cidade de São Paulo. O senhor sabe que jornalista adora dados, né? Adoro. O senhor falou que viajou vários países. Quantos países o senhor já visitou? Olha, em média. A hora que eu fui fazer a minha mudança, eu fui dar meus passaportes. Ainda bem que está fresquinho, que foi quase agora. Então, de tanto carimbar os passaportes, cada ano eu ia fazendo um. Eu devo ter o quê? Uns 7, 8 passaportes lá. É mesmo? Eu devo ter passado, sei lá, porque assim, aqueles que nós estávamos, tem o mínimo 30, né? Mas depois passei por muitos outros, acho que uns 50, 60, sei lá, eu passei por muitos países. Nossa, África, Ásia, América, bem mais de 50, 60 países, sim. Ásia, Oceania, Europa, Oriente, eu perdi a conta. E teve em algum momento de toda a sua vida até hoje, assim, que o senhor se sentiu impotente de fazer algo por aquela população, por aquele povoado, ou alguma realidade? Então, assim, logo depois da minha ordenação, eu já fui assumindo responsabilidade. Foi quando eu fiz o curso de jornalismo, né, de 86 a 89, até 90, lá em Curitiba. Foi meu primeiro trabalho como padre, foi em Curitiba, como formador e fazia o curso de jornalismo. E trabalhava lá na paróquia. Então, depois eu fui assumindo várias funções, né, no governo provincial da nossa congregação aqui no Brasil, sul da América Latina. Depois eu continuei estudando, eu fiz mestrado mestrado em teologia dogmática em São Paulo, aproveitei, né? Então...
assim, estudando, porque os estudos também são importantes. Eu fiz um esforço enorme. Mas depois fui me especializando muito no campo, seja da pastoral vocacional, seja também na gestão, administração. Né? Até lembrava outro dia que quando eu estava em São Paulo, eu era diretor de uma obra social muito grande, e hoje é imensa lá em São Paulo, trabalhei muito nessa área social, e depois também trabalhei na cidade de São Paulo, né? E por isso que eu conhecia bem a cidade, porque além do trabalho pastoral, eu fazia outras coisas. Inclusive, eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social na época, a implantação da Lei de Organização Social da cidade de São Paulo. Foi na época no final dos anos 90. Então, eu trabalhei muito, assim, em Curitiba eu fiquei 5 anos só, então depois voltei para São Paulo. Então, a gente vai assumindo funções de lideranças e vai exercitando, depois com a igreja, né, na CNBB, na época. Então, assim, a gente vai se especializando, vai trabalhando e vai... Mas eu até lembrei outro dia, porque saiu um assunto... E quando eu estava em São Paulo, eu fiz um ano de uma especialização em gestão e administração na Fundação Getúlio Vargas também. Olha. Justamente para gestão de instituições e organizações, que me ajudou muito depois, né? Porque... Então, assim, a vida do padre também, assim, ele tem que buscar, e a congregação precisa, e aí eu fui... É claro, quando a gente assume, tem muitas realidades que você... né? Eu fui superior provincial depois 8 anos, 2002 a 2010... Então, nós temos uma grande presença no Brasil, Paraguai, Argentina, na época, hoje tem Colômbia também. Então, acompanhando as realidades da congregação, então, momentos que são difíceis, né? Porque você tem que tomar decisões, sobretudo nessas funções, você tem que tomar decisões. E além de conduzir, de ter um projeto, de planejamento. Mas foram anos muito preciosos. Depois, 2010, eu fui eleito superior geral em Roma. Claro, eu tinha ido muitas vezes para Roma, para a Itália, nos capítulos gerais. Então, assim, eu ainda era jovem, né? Não é que eu não sou jovem. O senhor continua jovem. Mas, assim, sair desse mundo e ir para Roma, né? O universo de uma congregação... Foi muito difícil, sabe? Não é fácil dizer sim, né? Então a gente vai aprendendo a dizer sim, disse sim aqui, disse sim lá. E quando foi também para bispo, né? Porque quando eu voltei, terminei o mandato 2016-17, início, né, do final de 2016, que eu terminei os 6 anos de mandato, foi quando eu conheci o atual Papa, né? Você vai perguntar. Vou chegar lá nele. Aí eu fui trabalhar em Bauru, interior de São Paulo, né, onde a nossa congregação, fui pároco, aí fiz a experiência mais paroquial, e tinha colégio, obra social, seminário. Então, assim, em todos os lugares a gente vai respondendo conforme as necessidades. É claro, uma congregação religiosa, hoje a ordem religiosa é como uma diocese, né? Por isso que depois a experiência de bispo não é muito diferente de um superior geral, né? Tanto assim que o Papa agora lembraram que ele foi superior geral, porque a gente tem o universo do mundo. A gente conhece todas as realidades do mundo, né, eclesiais, né, e das presenças missionárias, dos desafios, das perseguições. Então, a minha vida missionária depois foi muito intensa. Então, tudo isso a gente vai com fé, né? Aí entra, claro, é aquela experiência pessoal de Deus, né, que a gente... É a oração, é a vivência fraterna de comunidade, é o amor a Deus e a Jesus Cristo mesmo, amor à igreja, porque você deixa tudo... Né? Que às vezes é preciso eu sempre longe, por exemplo, longe da família, né? Morando na Itália, né? 6, 7 anos. Muito então, tempo. Sempre uma vida muito intensa, sem muita... Né? Vai e volta. Então, a gente vai, depois volta, já nasceu um sobrinho, já nasceu uma sobrinha, né? O outro já cresceu, já fez 15 anos. Aí chegava lá para batizar, para casar. Enfim, é um pouco isso. Amigos, a gente vai se desvinculando também, né? Porque cria laços, onde vai você cria laços. Né, esses laços permanecem para a vida. Então a gente vai acompanhando. Eu sei porque depois eu acompanhava um pouco as redes sociais, porque de todo mundo me acompanha, né? Então assim, a rede social teve um período que eu tinha paciência, eu escrevia em português, colocava em italiano e em inglês. Então, porque assim quem estava nas Filipinas, na Indonésia, na África, lia em inglês, né? Agora eu não tenho mais tempo de ficar escrevendo em 3D. Aproveita e aprenda a ler português. Aí aprendi a ler. Hoje já tem os tradutores. Mas enfim, são decisões e depois a vida episcopal também vai... Eu imagino. O Papa que o senhor conheceu foi o Papa São João Paulo II, Então, né? o primeiro foi João Paulo II, que lembro bem, algumas vezes que eu estive em Roma, né, no período que ele era Papa,
Quando ele veio no Brasil, também participei, né, das missas dele e tal, porque uma vez quando ele veio a primeira vez, eu era seminarista, né, 81, né? É verdade. 80. E Depois da segunda vez foi 90, né? A segunda vez eu já estava em São Paulo, então eu acompanhei em São Paulo, participei da missa, fui em alguns lugares. Depois conheci o Papa Bento XVI quando eu já era superior geral. Né? Então o Papa também conheci quando foi canonizado Santo Aníbal Maria de França. Ele teve audiência quando teve um capítulo geral com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II era muito próximo da nossa congregação rogacionista, porque no tempo dele nós abrimos a nossa presença na Polônia, em 1990. E foi um padre brasileiro de origem polonesa que foi lá. Então lá ele conhecia bem e nos conhecia, né? Também na Itália. E ele era muito... Como ele beatificou e canonizou Santo Aníbal de França, tanto assim que em Messina, no sul da Itália, quando ele foi visitar a Sicília, ele ficou hospedado na nossa casa, que é mais no alto, era um lugar um pouco mais reservado, problema de segurança, porque dizemos assim, a Casa Episcopal de Messina, que é uma arquidiocese, né? Então ele preferiram eles, né? E ele ficou numa casa. Então, quando a gente ia lá naquela casa, estava lá todo o quarto onde ele dormiu, está lá preservado. Preservado? E eu dormia no quarto do lado, não podia dormir lá. Então, ele foi muito próximo. E quando canonizou o nosso fundador, ele foi assim muito, muito presente. Aí sim, tem uma participação ele mais conhecia efetiva, bem o nosso né? carisma, ele valorizou muito. Tem belas mensagens dele à nossa congregação desde Paulo VI, né, que é santo também. E São João Paulo. Depois, o Papa Bento eu conheci quando era superior geral, né? Então, de 2010, 2013, quando eu estava em Roma, quando ele renunciou. Mas eu tive audiência, 2, eu acho, 3 com ele, ele recebia os superiores gerais. Então, e foi nesse período que o atual Papa, né, Prevost, que é o Leão XIV, ele estava no 2º mandato de superior geral da Ordem de Santo Agostinho. E eu estava no meu primeiro mandato. Eu fiquei em Roma em 2010 e 2016. Então, os superiores gerais, eles têm 2 assembleias anuais de uma semana, de segunda a quinta, onde todos os superiores gerais das ordens e congregações masculinas, tem também a feminina, que se reúne à parte. A gente se reúne final de maio e final de novembro. É uma tradição longuíssima, eu participei de todas. E ali é 250, 260, 270, não é que as congregações ordens são muitas, né? E ali a gente acabava convivendo nas várias reuniões. Eu lembro muito bem dele, assim. Porque a gente se conhecia todos praticamente. Talvez ele não lembre de mim, mas eu lembro dele. Porque eu era novo, depois ele terminou em 2013, né? Agosto de 2013, como foi lembrado agora, né? Inclusive o Papa Francisco esteve lá, né, rezando com o capítulo geral da Ordem de Santo Agostinho, que é uma grande ordem, né, os agostinianos. E depois, no ano seguinte, ele foi nomeado bispo. Eu lembro quando ele foi nomeado bispo, né? A gente lembra porque lembrava de todos os nomes, né? Vários superiores gerais da época foram nomeados bispos, arcebispos. Mas só antes disso, o senhor teve contato com o Papa Francisco? Também esteve lá em audiências? Vários, Então, desde que ele foi, eu estava em Roma. O dia da eleição do Papa Francisco, eu estava em Roma. Eu fui na Praça São Pedro, quando saiu a fumaça branca. Aí nós estávamos em reunião na nossa cúria geral. Deve ser uma emoção, né? Depois estive na missa, da posse, enfim. Olha. Depois estive várias vezes com ele. E agora, né, depois, assim, em celebrações. E depois, agora como bispo, então mais ainda, né? Ainda quando eu terminei o mandato em 2016, nós fomos na Praça São Pedro, ainda nos encontramos com ele num grupo, ele veio, fez a foto. Nossa! Participei de muitas celebrações com ele na Basílica. Claro, não tinha que ter um contato pessoal, mas agora como bispo, sim, né? E ficou mais frequente. Eu não fui ainda a Roma, mas meu marido me prometeu. Prometeu. Então é bom que o senhor já fica aqui, tá? Por favor, o senhor fala para ele que está me assistindo. Olha ali, como é que é o nome dele? Marcelo. Marcelo, olha ali, tem um compromisso levar. Imagina, a gente deve imaginar, eu fico imaginando a população ali, olhando só o Papa, né? Aparecendo na Praça São Pedro. Imagina vocês ali, e de pertinho. Agora como bispo, então, né? Porque o Papa Francisco tinha essa característica, além de receber, né? Ele cumprimentava todos, né? Ainda eu estive em fevereiro, não do ano passado, outro ano, eu estive lá num curso para formadores, enfim, representando lá a CNBB, e a gente cumprimentou ele, né? A minha foto do perfil da internet é com ele. É mesmo. Acho que eu vou trocar agora, porque se eu encontrar com o Papa... Pois então o senhor agora está se preparando para encontrar o Papa Leão XIV, não é isso? Então, nós temos o jubileu dos bispos agora, né? Jubileu dos presbíteros, bispos, final de junho. Eu já iria
né, estava previsto, porque como eu estou na CNBB como um presidente de uma comissão episcopal que cuida dos ministérios ordenados e a vida consagrada, eu vou em nome, né? Aí saiu a minha nomeação para arcebispo e todo arcebispo recebe do Papa o pálio, né? Que é aquele sinal de ser arcebispo, né? Pálio. É pálio o nome. Pálio. Pálio. Não é o carro pálio, né? Mas o pálio significa uma pala, né? É tipo uma cruz que coloca aqui, que é o sinal do arcebispo, do metropolita, né? Porque o arcebispo metropolitana, ele é a referência para uma província eclesiástica, ou aqui o Espírito Santo. Então, o arcebispo de Vitória, né, tem aí algumas coisas no direito canônico que ele é como uma referência, e a igreja, dizemos assim, metropolita ou aquela que é a primeira, né? Então, a arcebispo significa o primeiro, né? Arcebispo, aquele que dentro de outras de uma hierarquia de igrejas, Então, não é que não é bispo, é bispo auxiliar, bispo titular, arcebispo, são bispos, né? O Papa, quando foi agora, ele é bispo de Roma, né? Mas é o Papa. Os cardeais são, enfim, os 3 graus do sacramento da ordem é o diaconato, o presbiterato, o sacerdócio e o episcopado, né? São só 3 graus. Os outros são relações de funções, responsabilidades e referências, né? Cargos, poderia diríamos assim, hoje numa linguagem atual, cargos, serviços, né? A gente usa muito serviços. Então, por exemplo, os cardeais, eles têm um vínculo direto com o Papa e servem, né, aquela que é a estrutura toda da igreja. Os arcebispos é mais nas regiões deles, né? Então, mas é um passo, assim, o senhor como arcebispo pode ser... Não sei como é que fala, ordenado como cardeal? Não tem, né? O atual Papa, ele era bispo de uma pequena diocese do Peru e foi feito cardeal, né? Quer dizer, foi para Roma, prefeito do dicastério e foi cardeal. Claro, tem aquela ascendência, né, diremos assim, de responsabilidade e de referência. Então, sempre, todo ano, no dia 29 de junho, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo, então os arcebispos recebem do próprio Papa esse pálio, né? Que depois, voltando, o núncio apostólico no Brasil vai nessas igrejas metropolitas, na arquidiocese, e faz a entrega pessoal, né? Coloca. Então, lá eu recebo um pacote. Mas não pode usar. Não. Aí tanto assim que já deixo o convite aqui, posso fazer o convite. Claro, por favor. 12 de julho, 9 horas da manhã, sábado, o núncio apostólico virá em Vitória. Na Catedral Metropolitana. E vai me colocar o pálio. Então o senhor vai trazer o pacote. O pálio, que é uma caixinha. Mas não vai poder utilizar, só apenas quando ele vir. Porque o pálio, o arcebispo só usa na sua arquidiocese, na sua região, onde ele é referência. Então, esse pálio, quando eu rezo, eu só uso aqui no estado do Espírito Santo, porque eu sou o arcebispo, né? Na minha arquidiocese e na província eclesiástica, que são 4 dioceses aqui no Espírito Santo. Então, ele é o sinal do serviço. Na verdade, o pálio é feito de pele de ovelha, né? O couro de ovelha. Então, significa o pastor que dá vida, né? É muito simples, é o pastor que dá vida, né? Então, o pálio é sinal de uma doação mais plena, de um compromisso todo arcebispo recebeu esse pálio. Todo arcebispo e quando, por exemplo, o Papa recebeu, no dia da posse dele. Ele recebeu, tá? Porque o pálio é ligado à igreja que ele está. Então, o Papa, como ele não era arcebispo, ele recebeu agora como Papa, né? Porque ele é o bispo de Roma, arcebispo de... Agora, por exemplo, quando o Dom Dario se aposentou, né? Saiu, ele leva esse pálio com ele? Ele guarda porque é pessoal. É pessoal. Tá. Ele é pessoal e é ligado à igreja. E é ligado à igreja que ele serviu. Então, o Dom Dario recebeu, os anteriores receberam. E não é que ele passa para outro e ninguém pega. Não, é pessoal. É pessoal, né? ligado à igreja. Entendi. Então, é ligado à igreja que ele serve. Se um arcebispo é transferido, por exemplo, se eu fosse para uma outra arquidiocese, eu tenho que receber de novo. Porque ele é ligado àquela diocese. Aquele povo de Deus de lá. Entendi. E o senhor falou sobre... Então, é dia 29 de junho. 29 de junho, o senhor vai para Roma. Eu vou estar e depois, 12 de julho, na Catedral Metropolitana de Vitória, às 9 horas da manhã. O núncio apostólico do Brasil vem aqui e vai colocar. Então, é uma missa especial. Uma missa especial. Uma missa especial. Então, estão todos convidados. Todos convidados. Agora, a sua escolha de ser arcebispo passou pelas mãos
do Papa Leão XIV, que Então, era cardeal. Então, lá ainda foi tudo o Papa Francisco e ele, né? Então, porque assim, para nomeação de... Quando padres são indicados... Porque assim, na igreja tem todo um processo, né? A gente sabe que, né, o episcopado, como sacerdócio, né, é para padres e depois... Então, o padre, assim, por exemplo, todos os bispos, eles têm um compromisso de todos os anos, ou frequentemente, indicar padres que têm o perfil para ser bispo, né? Que poderiam ser bispos. Então, esses nomes que vão chegando na cúria, depois outros indicam, até você pode indicar. Por exemplo, se você conhece um padre que você sabe, você pode mandar uma carta para a nunciatura e dizer, olha, aquele padre que eu conheço, ele tem um perfil que poderia ser bom para o episcopado, porque tem várias características, né? Então, esses nomes vão para a Nunciatura Apostólica em Brasília, como em todos os países, e desses nomes que são indicados, aconteceu comigo quando eu era padre, né? Certamente alguém indicou. E o senhor não sabe quem não, quem e depois, então, a Nunciatura manda cartas sigilosas, né? Porque é tudo segredo pontifício, para pessoas que conhecem, e essas pessoas que conhecem indicam outras pessoas, você pode indicar padres, religiosos. E essas pessoas também não tem que manter em segredo? Sempre em segredo. Tá. Porque se viola o segredo, acaba tudo. Então, por isso que normalmente, eu lembro bem de mim, para mim foi um susto, porque nunca que eu imaginei que poderia ser bispo. Então, assim, porque os religiosos, né, normalmente os religiosos não podem ser nomeados bispos também, né? Os consagrados como eu. Mas, né, não, assim, não é a gente tem um outro caminho, né? Não é como um padre diocesano. Cada um tem a sua identidade e a sua missão. Então, aí quando é feito esses nomes, por exemplo, aí, tá precisando do bispo auxiliar em São Paulo, foi o meu caso. Aí fazem a seleção, aí mandam 93 nomes para Roma, né? Uma lista tríplice desses nomes que poderiam ser bispo auxiliar ou bispo diocesano. E lá em Roma, então, tem o dicastério para os bispos. Então, foi o caso aqui da arquidiocese. O Dom Dario tinha pedido já renúncia, porque 75 anos todos os bispos pedem renúncia ao Papa, né? Aí, às vezes, espera. Dom Dario esperou quase 1 ano e meio aqui, né? Continuou. E hoje tem acontecido bastante isso, também devido à dificuldade, e os bispos, às vezes, estão em saúde boa e tal, né? Então, a lei é aquela, mas a lei vai para frente, né? Então foi o que aconteceu aqui. Deve ter havido muitas consultas, quem seria o novo arcebispo de Vitória. Da Anunciatura devem ter mandado 3 nomes, não sei se o meu estava lá, porque nem sempre é obrigatório, né? Tem que escolher daqueles 3 nomes. Daqueles 3, porque às vezes eles olham também o geral, né? Assim, as necessidades, disponibilidades. E lá em Roma, então, no dicastério, o último que faz lá a verificação é o prefeito, né? Dizemos assim, o diretor. E que era o cardeal Prevost. Então, é ele que leva ao Papa. Então, assim, isso eu tenho certeza, que foi ele que levou lá a Arquidiocese de Vitória ao Papa. Esse nome... O senhor vai falar isso para ele quando encontrar agora. Vou falar. Ele que levou, mas é assim sempre, para todos, né? Levou o nome, o Santo Padre, que nós temos esses nomes, nós temos esse aqui, cremos que é o perfil e tal, e o Papa assina, porque é sempre o Papa que confirma, né? Não é que o Papa conhece, né? Alguns talvez ele conheça, mas é impossível, né? Imagina a quantidade que tem pelo mundo, Por isso que tem né? todas essas mediações que ajudam a discernir durante o caminho, né? Então, eu tenho certeza que foi ele que levou meu nome lá. E novembro, deve ter levado novembro, dezembro já saiu a nomeação, como foram para os demais, né, bispos, assim. E quanto, assim, são em momentos ou independe dos momentos que são escolhidos os arcebispos para aquelas arquidioceses? Não, esse é um trabalho permanente, né, porque sempre depende da demanda, da aposentadoria porque tem muita, né? Por exemplo, o Brasil são quase 500 bispos, desses 500 bispos, 150 já são eméritos, 150 e pouco. Nós temos muitos bispos eméritos, mas que continuam trabalhando. O bispo trabalha até o fim, como qualquer sacerdote, né? Ele já não tem mais a diocese ou a igreja, né, particular dele, mas ele continua trabalhando, celebrando, dando retiros, ajudando. Né? Por exemplo, o nosso arcebispo Dom Dario, ele preferiu, como religioso, depois que se aposenta, dizemos assim, ele pode voltar para a sua congregação, para viver com a comunidade. Então, por exemplo, Dom Dario voltou para Belo Horizonte, onde ele foi provincial, ele está na Casa Franciscana de Belo Horizonte. Então, mas ele continua sempre pertencente à arquidiocese, né? Então, ele é o arcebispo emérito daqui, ele é mantido pela arquidiocese, ele vem frequentemente aqui, então mas está morando lá.
Mas ele é religioso, né? É de uma ordem religiosa. Uhum. Mas também pode ficar na diocese. Aqui tivemos Dom Luiz Mancilha, né? Que era religioso, mas preferiu ficar aqui. Foi. Então, e aqui foi cuidado, se tratou, né? E faleceu aqui. Todos são sepultados na mitra, na cúria, né? Na catedral. Porque lá tem a cripta. Então, o bispo... Eu entrevistava muito Dom Luiz. Ele ia muito ao meu programa quando eu tinha na TV. Eu não cheguei a conhecer, mas tenho ouvido. Então, é um trabalho assim permanente, porque a igreja precisa, né, desses bispos. Você não se desliga, né? Acabou aquele momento ali do arcebispo, ele não se desliga, né? Ele tem ainda um vínculo, né? E nomeando novos, assim, a igreja do Brasil tem um déficit muito grande, tem sempre 12, 13, 14 dioceses vagas, né? Então, toda semana tem nomeações. Depois tem os bispos auxiliares, que são bispos, né? Uhum. Para as grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília. Aqui, a arquidiocese eu tenho Dom Anderson Franklin, que é bispo auxiliar. O bispo auxiliar fica 4, 5 anos, depois ele vai para uma diocese, normalmente, ou arquidiocese, como era o meu caso. Eu era bispo auxiliar em São Paulo e fui mandado como arcebispo de Vitória. Então, aqui a arquidiocese pode ter, normalmente, até dois bispos auxiliares. Aí tem um cálculo, assim, né? Que é um cálculo dos anos 70, do Papa Paulo VI, que uma arquidiocese que já tem mais de 1 milhão de habitantes, o ideal é ter mais um bispo auxiliar. Então, a arquidiocese de Vitória, hoje, são quase 2.200.000 habitantes. Então, sem bispo auxiliar é impossível atender a todo o povo de Deus, né? Eu estou vendo aqui. Estamos eu e Dom Anderson, é uma correria só, né? Porque é tudo, né? Não é Você só... estava falando, celebra a missa todos os dias, 2 no sábado, 3 no domingo. Então, é o mínimo, assim. Depois, durante a semana à noite, são crisma, é padroeiro, depois são as reuniões, depois são tudo, né? Instituto Teológico, Filosófico, os seminários, são as instituições, né? Se você olhar, tem de tudo, né? Se for contar só os padroeiros, são 92 paróquias, 1000 comunidades. Então, fora as reuniões, né? Porque depois tem toda a parte administrativa, de gestão, atendimento na cúria, as pessoas, os padres. Então, é um ritmo muito grande. Então, aqui já teve, né? Sempre teve 2 bispos auxiliares que ajudam muito aqui, né? Hoje a gente está só com um bispo auxiliar. Só com um, Então, daqui a pouco eu tenho que pedir, né? No anúncio apostólico, vou pedir pelo menos mais 2 para ajudar, né? Para ajudar. Então, o bispo auxiliar, ele fica 4, 5 anos, 6 anos. E depois, claro, com a experiência dele, ele já vai para uma diocese, arquidiocese. Eu fiquei 4 anos em São Paulo, né? Foi bem rápido lá. Por isso que o povo de lá ficou com saudade, porque não deu nem tempo. Eu cheguei na época anunciou e o senhor já teve que vir, então, né? Porque assim, bispo não tem que pensar muito. Assim, ele tem até 2 meses para tomar posse. Então, ainda lá que eu gesti, porque era para sair a nomeação antes do Natal, a gente conversou com a Anunciatura, porque tinha vários problemas, saiu dia 30 de dezembro, né? Eles choraram muito, né? Ficaram muito tristes, porque já acontece isso nas paróquias, quando um padre sai. Já tem, aqui no estado, não sei, deve ter em vários lugares, a população, a comunidade que faz, manifesta, que não quer. Dom Luiz enfrentou muito isso. Eu lembro que eu conversava com ele sobre isso. Por isso que os padres também, os bispos, assim, tem um tempo, os padres também, né? São 6 anos, 3, 6 anos, às vezes 9 anos. E essa transitoriedade é muito importante, né? E para as igrejas também, a vinda dos bispos depois, né? Claro, a gente tem um ciclo da vida também, vem um novo bispo, é uma nova vida, então aqueles que trabalharam tanto, né? Eu estou conhecendo agora os antecessores, né? Todos deram a vida aqui, períodos difíceis, né? Mesmo os últimos, quando eu fui nomeado bispo, era o tempo da pandemia. Eu fui ordenado em 2020 todos de máscara. No auge da pandemia. No auge da pandemia, foi um horror, não teve nem festa, não teve nada. Foi assim. Ainda bem que quando o senhor chegou aqui teve festa, né? Teve tudo que o senhor merecia, né? Aqui o Dom Dario, né? Que ele veio, depois veio a pandemia, foi períodos muito difíceis, né? Não é fácil para o povo, para os padres, para a igreja, para o povo de Deus, né? Você imaginou aquele período, ver a missa pela internet? Pela internet. Eu lembro que algumas paróquias as pessoas passavam de carro para poder, durante a missa, receber, né, a comunhão. Foi uma coisa muito doida, né? Como é que foi participar da terceira
primeira maior festa mariana do Brasil, a Festa da Penha? Então, olha, foi o que eu só sabia por alguma informação, tive a experiência real e concreta, né? E fui logo no início. Então, cheguei em fevereiro, depois já veio a Quaresma, depois Semana Santa, e aqui eu já vi que a Semana Santa, né, a Páscoa não terminou, porque tem a Nossa Senhora das Alegrias. Exatamente. Foi uma experiência muito bonita, realmente é uma tradição, uma piedade muito forte, que está na raiz, né, da vida desse povo, da cultura, né? Na verdade, a Nossa Senhora da Penha faz parte da cultura capixaba, né? É verdade. E a cultura religiosa, que é tão bonita, mas a cultura social também. Então, foi uma experiência muito bonita, né? Amei tudo, né? Mesmo com aquelas missas de madrugada, mas se adaptando. O Dom Anderson trabalhou até mais do que eu, mas assim, porque ele foi em todas as romarias e tal. Mas agora, né? Mas participei de tudo, foi muito bonito, foi assim. Uma experiência de fé. A comunidade toda participa, toda a né, comunidade Dom participando, Ângelo? as paróquias, todo o clero, a vida religiosa, os leigos e leigas, né, aquelas romarias. Claro, eu não fiz a caminhada dos fez a dos mas homens. eu quero fazer o ano que vem, eu vou ver se eu faço. O senhor vai se preparar? O senhor faz atividade física? Eu deveria fazer mais, estou fazendo pouco. Então começa a fazer caminhadas para poder o senhor se preparar para a romaria. Eu sempre gostei muito de caminhar, né? Até eu lembrei esse dia, quando eu estava no Exército, eu era corredor, viu? Olha, então eu era corredor de 800 voltar. metros, 800 e 1000 metros. Hoje eu não corro nem 10 metros. Eu sou preguiçosa para correr, caminhar mas ainda caminhar vai, eu né? gosto. Mas eu vou me preparar para. E a gente tem uma orla, o senhor tem. Tudo bem que o senhor mora na cidade, mas ali também é bonito. Eu quero fazer a experiência da caminhada, eu quero fazer pelo menos uma vez, porque depois a gente vai envelhecendo mais, aí fica mais difícil, né? Mas assim, eu acho que foi bonito ver isso na Arquidiocese, o Convento da Penha, mas assim, Nossa Senhora da Penha é um pouco o símbolo, o sinal, né, dessa unidade, dessa comunhão, dessa experiência de fé, né, do povo capixaba, mas hoje, né, ela é alargada também a tantos outros lugares. E conhecer tudo isso um pouco de perto, né, visitando, encontrando, porque eu fui em todos os lugares praticamente, passando, e aquelas grandes celebrações, então, assim, é uma... A emoção das pessoas mexe com a gente, não mexe? Mexe, então... Depois hoje tudo com esses meios de comunicação. Então, por exemplo, que os que me acompanham lá pelo Facebook, Instagram, todo mundo hoje sabe da Festa da Penha, né? Pois então, agora... Nossa, mas que festa, eu queria ir, quando é que é e tal. Comeu muita torta capixaba? Então, logo me perguntaram, eu não conhecia, porque eu não conhecia o Espírito Santo nem Vitória, né? Eu conhecia quase todo o Brasil. Só foi conhecer quando o senhor veio para cá Então, onde agora? que Deus manda a gente? Eu me perguntei, Olha. por que lá que eu nem conheço, não vi, nunca fui lá, nunca botei o pé aqui nesse... E são as coisas de Deus, então... É mesmo? Estou conhecendo, mas assim, eu não tenho dificuldades de alimentação, sobretudo aqui é muito peixe, então, sobretudo na Semana Santa ali, Páscoa, eu comi muita torta capixaba, e ali em casa, né, a muqueca, então, ali mesmo, né, na nossa residência, em outros momentos, estou experimentando. Eu gosto de peixe. E o senhor vai para a cozinha? E gosto de camarão, então. Aí gosta de peixe e camarão, tá ótimo, né? E o senhor cozinha? Gosta de cozinhar? Não é muito Nada, meu forte. Eu faço o básico quando eu morava só, porque em São Paulo eu morava sozinho também. Aqui ainda tem... Porque em São Paulo a gente mora sozinho um pouco, né? Então a gente se virava mais sozinho. Mas aqui tem todo o pessoal, né, que Acho que tantos de celebrações e reuniões que o senhor tem, não dá tempo nem de ir na cozinha. Não dá, a gente tem que... Depois a gente indo nas paróquias, né? Isso é bonito da vida nossa, porque eu tenho ido também, participado, então almoça com o padre, almoça com a comunidade, toma um lanche. Então a gente vai vivendo essa vida final de semana. Tem que ir na região serrana, comer polenta com frango. Esses dias... Macarrão. Pouco a pouco já estou indo lá, mas já vou chegar lá e também conhecer os parentes lá. Agora, Dom Ângelo, tira uma dúvida, assim. Nós estamos no Ano Santo, né? Assim, e nós não temos uma porta santa aqui no nosso estado. E como é que é essa escolha? Então, quando o Papa Francisco promulgou, né, enfim, 2025 anos do nascimento de Jesus, lá naquela bula, onde ele fez a convocação do Jubileu da Esperança, né, dando o tema da esperança, ele deixou claro que o jubileu aconteceria, não teria porta, porque a Porta Santa, na verdade, é só em Roma. É que nós tivemos o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 2015, onde foi colocada a Porta da Misericórdia, né? Então, nessas igrejas jubilares ou nas catedrais. Então, praticamente todas as paróquias fizeram a sua entrada e saída pela Porta Santa. Mas isso foi uma concessão muito particular devido à questão da misericórdia, que era a questão do perdão, da reconciliação, da confissão.
Normalmente o jubileu não tem portas santas fora de Roma, né? Então, as portas santas, na verdade. Mas isso não significa que não tem tudo aquilo que o jubileu tem, né? Porque a porta santa é a Basílica de São Pedro, depois as outras 3 basílicas romanas, e o Papa, então, São Pedro, né? São Paulo, Santa Maria Maior e São João de Latrão, São Giovanni de Latrão. E depois ele abriu uma porta num presídio como sinal dos pobres, né? O Papa foi lá no presídio e abriu uma porta. Então, nesse Jubileu da Esperança, tudo como está organizado é que seja Jubileu da Esperança em todos os lugares, em todas as igrejas. A novidade desse Jubileu da Esperança é que tudo, né, nós estamos fazendo aqui na Arquidiocese também, as romarias, as visitas, as áreas pastorais, agora as paróquias, né, agora no segundo semestre nós vamos dedicar mais essas comunidades paroquiais, as pastorais, os grupos a fazerem as romarias, né? Isso é, sair da sua igreja e irem para aquelas igrejas que foram designadas como jubilares, onde você faz a confissão, recebe a Eucaristia e cumpre aqueles mandamentos para a indulgência plenária, né? Então, todos os ambientes se tornam lugares dessa vida do jubileu. E mais ainda, né, sobretudo, por exemplo, o encontro com os pobres, os doentes, os hospitais, são espaços jubilares, onde você alcança essas graças e onde você vive isso. Então, saiu daquela ideia da porta, né, que ela, claro, ela é fundamental no Ano Santo, mas abriu a porta para a vida das pessoas, da comunidade. Então, e isso em todas as paróquias? Todas as paróquias. A Arquidiocese designou, né, em cada área pastoral 3 igrejas, né? Aqui a Catedral, a Basílica Santo Antônio, o Convento da Penha. Depois tem mais outras aí que ainda não lembro todas, né? Mas, por exemplo, o Santuário Nacional São José de Anchieta. Então, são algumas igrejas que são jubilares, onde elas são indicadas, onde todos devem ir peregrinando de um modo ou de outro e lá viver a experiência do jubileu, né? Então, é um ano de graça de tantos modos, né? Então, aqui, por exemplo, na preparação da Festa da Penha, a imagem de Nossa Senhora da Penha foi nos presídios, né? Foi no hospital. Eu mesmo, foi uma das experiências, falava da Penha, uma das experiências mais fortes foi a visita da imagem. Estava o Frei Gabriel, né? Os franciscanos, e nós fomos com a Pastoral da Saúde no presídio feminino de Viana, quase 460 mulheres detentas. Foi uma das experiências. Foi uma experiência mais forte, mais difíceis de ver aquilo lá. Andamos de cela em cela, né? Tudo nas celas, passando nos corredores, rezando, cantando. E aquelas mulheres 8, 10, 12, né? Dentro daquelas celas apertadas, abafadas. É que a diretora do presídio é católica e muitos trabalhadores são católicos. Então, eles têm muito essa atenção religiosa, né? O atendimento, o acompanhamento. Então, ver aquelas mulheres, mães, né? Maioria jovens, algumas mais... Então, foi uma experiência fortíssima de jubileu, né? Porque foi no espírito do jubileu, isso é, levar a esperança para aquelas mulheres, né? Nossa. E foi interessante que no dia de Nossa Senhora da Penha, na segunda-feira, lá o Frei me contou que uma das mulheres que estava lá tinha conseguido a liberdade provisória e estava pagando a promessa na missa. Lá na prainha, né? Na prainha, isso, em Vila Velha. E a família veio se apresentar dizendo que ela estava lá e tinha conseguido já, graças a Deus, a liberdade. Então, foi uma experiência forte. Teve no hospital também, né? No Hospital das Clínicas, nas crianças, né? Então, lá tem a ala, por exemplo, das mães com crianças, né? O senhor foi no Hospital das Clínicas? Não, ainda não fui, porque no dia eu não estava aqui. E então você vê crianças lá, né, dentro daquela criança nascendo e crescendo dentro da prisão, é algo assim que é fora de qualquer parâmetro humano, né? Então o jubileu vai vivendo desse modo. Por isso o Papa foi muito assim, foi um grande dom do Papa, porque ele disse, por exemplo, você visita uma casa de idosos, lá você faz o jubileu, isso é, reza com eles, atende a confissão, faz a unção, dá comunhão e reza com eles. Ali você vive o jubileu. Um enfermo que está no hospital, na prisão. Então, o Papa foi muito assim, muito profético, dizer, vamos viver o jubileu onde a gente está, né? Nós tivemos agora uma das romarias, foi no Santuário Nacional de Anchieta, da área pastoral Benevente, lá no sul, né? Da Arquidiocese, foi recente. Então, eu lembrei desse fato, né? Hoje aqui se realiza o Ano da Graça do Senhor. Então, para eles, aquele povo todo, aquela multidão que estava lá,
Daí teve atendimento de confissões, teve a Eucaristia, teve as orações, né, que são previstas no jubileu. Então, lá para nós foi o jubileu, né? Assim, foi a alegria da esperança. Então essa é a característica. De catequese, assim, né? Quem vive o jubileu consegue a indulgência plenária. Indulgência plenária, porque assim... Explica para quem está assistindo. Então, pela fé e tradição católica, né? A gente, quando é perdoado dos pecados, a gente é perdoado e por isso a gente se renova. Mas a pena do pecado a gente tem que pagar. Ou paga nesse mundo ou paga depois. Então, porque o mal tem consequências, né? Então, a indulgência significa que você elimina a pena que você devia cumprir, né? Então, assim, né, fazer uma analogia, né? Você fez um acidente de trânsito, quebrou o carro de alguém, você vai pagar, né? Porque foi você que bateu e você vai pagar a despesa daquele carro. O prejuízo daquele carro. Então, você pediu perdão, você, né, diz, tudo bem, aconteceu, mas você tem que pagar, né? A indulgência significa que você não pagaria, né? Então, um exemplo assim muito simples, né? Então, por exemplo, você comete um pecado grave. Então, você tem uma pena a pagar, né? Você vai pagando ao longo da vida, né? Nós temos vários modos de pagar essa pena. Pela oração, né? Pelo perdão, pela reparação, né? Por isso que a gente diz muitas vezes a oração de reparação, né? A oração de reparação significa cometi um pecado, né? Atingir a vida de alguém. É a mesma coisa, quando alguém comete um crime, ele pode se arrepender, inclusive, né? Tem o perdão. Só que ele paga a pena aqui, mas ele tem que se resgatar e também, né? Então, a indulgência significa que você não paga a pena, né? Isso é, diríamos, para a vida eterna, a pena no purgatório, por exemplo. Já pagou aqui. Já pagou com a indulgência. Com a indulgência. Então, por isso que é muito importante, por isso que é a confissão. Que a gente confessa os pecados presentes, mas também os pecados passados, né? Pede perdão E aí, porque o perdão existe, a misericórdia de Deus existe justamente para você se renovar, retomar a vida. Só que aquela consequência do mal, ela permanece. Então, diríamos assim, é alguma coisa que você teria que pagar. E você vai pagando desse modo, pela vida mais intensa de fé, pela oração e também, nesse modo, pelo sacramento da confissão, pedindo perdão a Deus, né, não pagando aquela pena do pecado que você cometeu. E o bom seria aproveitar nesse ano do jubileu. E o ano do jubileu. Por isso que é importante todos viverem isso, né, fazerem uma revisão de vida, verem, né, o que está ainda pendente, né? Porque o pecado, né, dizendo assim, o mal que faz ou o pecado, ele marca a vida, né? Deixa marcas no coração, tem as mágoas, tem o peso da consciência. E fica, né? Às vezes a reconciliação entre as pessoas também demora anos e anos, né? Então é uma pena que você não pagou ainda, tem que resgatar. Então a indulgência, de um modo simples, é isso, né? No ano jubilar você tem a oportunidade de apagar as penas dos pecados que você cometeu. Você já foi perdoado, mas as penas permaneceram, né? Isso é. Então é importante. Então é uma graça. É importante a gente refletir. Agora, o senhor falou sobre a questão de como foi assim um choque na realidade no presídio feminino, e muitas vezes a gente, como leigo, né, acaba pensando assim que o padre é imune não a sentimentos, mas ele está muito mais preparado, né, assim, para entrar. Mas o senhor mostra esse lado humano, né? Da sensibilidade, desse olhar humano para aquele outro. E eu imagino como deve ser difícil também, né? Então, uma experiência bela, eu acho que para qualquer um, claro, né? Como um pai e uma mãe que se enternece o coração quando vê, né, alguma coisa do filho, da filha, né? Que vai dando aqueles passos e, né, os avanços que dá, né? Então, a vida do padre e do bispo é um pouco isso, né? Ele vive permanentemente nesse estado de compaixão, de misericórdia. Então, tudo toca o coração dele. Se há alguém que é tocado no coração, porque a gente também tem emoção, a gente chora, né? Eu acho que você viu lá, né? Todos viram o Papa, né? Mesmo naquele silêncio, mas olhando por baixo dos óculos, ele estava transtornado, assim, né? Dizendo assim, estava vendo o peso daquela cruz, mas ao mesmo tempo emocionado. Então, a gente vive essa emoção, né? Quando a gente olha, a gente conversa, mas isso a gente vê todos os dias, por exemplo. A gente acontece muito quando vai crismar, né? Crismar. E até eu fui fazer uma crisma sábado, eram 130 crismando aqui na Santuário Bom Pastor, e fizeram um vídeo lá, e no vídeo pegaram uma imagem minha crismando uma senhora.
E ela caindo em lágrimas, assim. E a gente que está ali na frente, a gente vê a emoção. Então a gente só não chora publicamente porque não dá. Mas então ver aquilo ali, né? Você vê aquelas pessoas conscientes, né? Uma primeira Eucaristia, por exemplo, né? Um momento de celebração, né? Adoração eucarística, né? Então a emoção, essa sensibilidade é importante. Então hoje o que se pede, né, a todos os cristãos é que tenham essa sensibilidade, né? Nós vivemos numa sociedade da indiferença que não toca mais o coração, né? A dor não toca, a alegria não toca, porque dizemos assim, essa percepção profunda que é uma experiência tão divina, né, do coração, ela é para todos os momentos, momentos de alegria, né, momentos de festa, momentos de dor, momentos de sofrimento. Então a vida do bispo é um pouco tudo isso. Ele também tem, né? O padre tem sentimentos, ele sofre, né? Às vezes sente a solidão, né? Porque, né, você vê os dramas, os problemas, né? Porque o padre, o bispo também tem família, tem irmãos, tem sobrinhos, tem os problemas da família, né? Ah, não esquece, né? Não deixa lá os problemas lá. Não, por exemplo, quando eu falo com a minha mãe, quando eu vou lá com ela, a gente fica escutando as histórias de longe, reza aqui, lá e tá lá. E o padre pode ouvir confissão de familiar? Pode, mas vai se envolver, normalmente, né? Então, algumas coisas são contraindicadas, né? Então, por exemplo, o bispo confessar os seus seminaristas não é indicado. Não é indicado. Atender confissão de padre, o bispo não é indicado. Pode até porque numa emergência, às vezes está num mas local. Normalmente é indicado, claro que o bispo pode se confessar com o bispo, o padre com o padre. Mas o bispo, a gente confessa, mas assim, o importante é que fique distinto, né? Por exemplo, do seu clero, justamente por essa privacidade que é importante, né? É claro que a confissão tem que estar sempre disposto, né? Se vier o Papa aqui na minha frente e quiser se confessar, eu tenho que atender a confissão, né? Não pode negar. Se eu pudesse, eu ia confessar com o Papa. O Papa vai confessar com quem, né? Ele confessa, nós bispos confessamos. Sim, pois é. E aí eu fico imaginando, para o senhor também a escolha Eles designam, né? Eles procuram, e ele deve ter confessor. Não vai ter um padre, né, de mais... talvez mais um agostiniano, né? ali, né? Ele mora perto da cúria dos agostinianos, certamente. Cada um tem o seu, né? Assim, é tudo muito privado. E tem uma escolha, porque nós, como leigos, temos, né? A gente gosta de confessar mais com determinado padre, com determinado frei. O senhor também tem? Cada um de nós tem, né? Porque assim, depende muito, né, da identificação, da proximidade. Porque o confessor, né, o ideal seria um confessor permanente, né, que vai te conhecendo, que vai te ajudando. Então não está errado a gente se confessar sempre com o mesmo? Não tá, não. Aliás, confessar com o mesmo seria até o ideal, que a gente fala orientação espiritual, né, que é uma pessoa que acompanha, e o confessor. A gente fala de ter um confessor. Então, normalmente nos seminários para o clero, o ideal seria é o possível, né? Um confessor, porque o confessar não é só você, olha, eu pedir perdão, mas é você fazer um caminho também de superação daquilo que te causa, ou que te leva ao mal, leva ao pecado. Então, uma pessoa que acompanha, né? Ela vai poder orientar de melhor forma. Esses dias eu fiquei bastante sensibilizado. Eu fiquei 4 anos em São Paulo. E faleceu agora um sacerdote lá dos Deonianos, Padre Oscar, um santo homem. E que eu confessei sempre durante esses anos, porque ele queria confessar com o bispo. Inclusive, eu fui visitá-lo antes de vir para cá e fui no hospital. Sofreu muito. Mas ele, assim, ele fez só para dizer como é bonito, né? Ele se sentia bem confessando com o bispo, né? Sim. Então ele tinha dificuldade, ele dizia, eu não consigo confessar com outro pai. Então ele pedia, o bispo anterior também confessava ele. E a gente, assim, às vezes não é ali, mas eu confessava. Então, por 4 anos, eu acompanhei. Sim. Então a gente vai Ficou confessando. Muito próximo. Fica muito próximo. E isso acontece muito, né? Acontece muito. Então ele ficava assim, e quando saiu a minha nomeação, ele ficou mais doente ainda. Então, Imagina. Aí ele estava no hospital, eu fui no hospital, e os dias antes de vir para cá, eu fui lá onde ele estava já, e apareceu agora, ainda durou 3 meses. E ainda eu atendi na confissão com muita dificuldade, né, que já não conseguia falar, mas como eu conhecia, né, então ele era muito, muito autêntico, muito santo, na verdade, um santo homem, né? Também diz assim, que a gente diz assim, mas para que confessar? Mas justamente isso, a nossa condição de pecadores, ela é ela, né?
Então não tem ninguém santo em vida, cada um tem as suas... Mas como arcebispo, o senhor também tem que ter horário de atendimento, de confissão? Não, assim, eu noto, por exemplo, aqui, Sexta-feira Santa, eu fui atender confissões na catedral, né? Uhum. Então, Semana Santa, Quaresma, Advento, a gente, na medida do possível, também se coloca. Eu sempre gostei muito de... Porque é uma das coisas mais belas do sacerdote, claro, é próprio do sacerdote confessar e consagrar, né? A Santa Missa. Então, por exemplo, quando eu fui nomeado bispo, eu senti muita falta, assim, não falta. Porque diminui os horários, né? A gente não tem, e depois, assim, as paróquias têm os padres, e você, claro que você atende aqui mesmo, na nossa casa, nós temos a missa de manhã, ali na Capela Nossa Senhora da Penha, 6h20 da manhã. Então, quando a gente reza, todo dia tem alguém que pede confissão. Então, a gente atende confissão. Então, aqui eu estou recuperando um pouquinho. Que bom! Então... Que bom. Mas o sacerdote tem essa graça, né? Que são as duas graças próprias do sacerdote, que é a Eucaristia, né? Consagrar o pão e o vinho, celebrar a Eucaristia e o sacramento da reconciliação. Então, os padres têm que estar muito disponíveis sempre. E o ano jubilar é um apelo, então, para que os padres tenham mais disponibilidade ainda, né? Para o povo. Quer dizer, que chegando eles possam, né? Se confessar, pedir perdão, né, resgatar, recuperar a vida, acompanhar também, né, porque é uma realidade muito bonita, que vale a pena. É verdade. Né? Vale a pena não, é a nossa salvação, né? Eucaristia e a confissão é a nossa salvação. Muito obrigada por ter vindo. Eu ficaria aqui, o senhor falou 3 horas, eu ficaria mais. Aí vamos marcar um outro? Vamos! Que vamos marcar um só para eu contar um pouco as histórias da missão fora, né, dos países, das experiências que eu passei. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa um acordo aqui. O senhor pode vir até 2 vezes ao ano. Vem aqui e a gente vai atualizando as pessoas. Tem muitas coisas que eu quero tirar dúvidas ainda com o senhor. Então, fica o convite para o senhor. Aqui é a sua casa também. O senhor pode se sentir à vontade aqui. Mas eu que agradeço, foi uma alegria. Né? Desculpe mais uma vez não ter vindo antes. Imagina, eu que agradeço muito a sua presença. Esse diálogo, né? E que as pessoas que puderem acompanhar sempre... É bonito porque são experiências de vida, são realidades. E né? a gente também depois aqui matou a curiosidade, também, né? O bispo também é uma pessoa como qualquer outra, né? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Chegar perto do senhor é assim, é importante, é diferente. Viver como o Papa Francisco, viver essa humanidade. Claro, e foi bom que aqui a gente apresentou o senhor, as pessoas conheceram a sua história de vida e tudo. E eu vou fazer uma coisa igual o padre fez com o senhor. Os padres que vêm aqui sempre deixam uma bênção, mas uma bênção de um arcebispo vai ser muito mais especial. Vamos deixar uma bênção aqui, ó. Deixei até água aqui, nem tomei água, porque eu começo a falar, depois não paro mais, né? Mas vamos pedir essa bênção, né? Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha, também de todos os santos e santas, nossos protetores. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Thaís. Ângelo, muito Deus obrigada. Deus abençoe você, a tua família, a todos os que te acompanham. Se sinta muito bem aqui no Espírito Santo. Vamos lá, com muita fé. E eu te espero no próximo episódio. Até lá.